Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. O Salmo de número 1. Assim está escrito: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o crente como uma árvore plantada. Nós observamos aqui, dentro deste salmo, a verdadeira realidade do que é uma vida cristã, uma vida devotada a servir e adorar a Deus. Vivendo num mundo de tanta mistura, de tanta maldade, de tanta corrupção, é preciso nós procurarmos na palavra de Deus os elementos necessários que vão identificar quem realmente está servindo a Deus, conforme nós vamos observar nesta meditação. Então, encontramos aqui, pelo menos, 3 referências pelas quais podemos entender que o justo, aquele que serve a Deus, aquele que procura adorá-lo, compreender o seu propósito, a sua vontade e estar pronto para ser um instrumento usado nas mãos do Senhor. Nós observamos no verso de número 1, estas 3 indicações pelas quais nós podemos identificar o justo, o verdadeiro crente em Cristo Jesus para servir e adorar a Deus. O primeiro ponto, ele diz que feliz é o varão, ou seja, bem-aventurado, realizado, satisfeito, agradecido. É o varão, é a pessoa, o homem, a mulher que confia em Deus, que procura servi-lo com a sua vida e seguindo o seu pleno propósito. Então, as 3 coisas que vão identificar, a primeira é que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós encontramos que o conselho dos ímpios, ele é maligno, ele é maldoso, ele é violento, ele é corrompido, ele procura levar as pessoas para mais distante da presença do Senhor nosso Deus. Então, o cristão ou o crente, como uma árvore, em primeiro lugar, ele não vai seguir o conselho dos ímpios. Ele vai seguir o conselho de Deus estabelecido na sua palavra. É este o conselho que deve nortear a vida do crente. Segundo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para em meio à sua caminhada diante dos pecadores para ficar observando, para ficar admirando, para ficar, quem sabe, tomando tempo da sua vida. Não, o verdadeiro crente, ele se detém diante da presença do Senhor. É a manifestação do poder de Deus que traz-lhe admiração, alegria,
graça, poder e segurança para que ele mantenha-se neste caminho. E o terceiro ponto é que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, não senta à mesa dos escarnecedores, onde ali eles estão no único propósito de escarnecer, zombar, desfazer, desprezar, desacreditar, maldizer. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele vai assentar-se à mesa do Senhor, aonde reúnem-se os salvos, libertos, transformados, purificados e santificados pelo Senhor Jesus. Esta é a mesa que vai promover, que vai produzir graça, alegria, crescimento e vitória ao verdadeiro crente. Então, dito isso, essas três formas de identificarmos que ele não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O propósito, a direção, o objetivo do verdadeiro crente é outro. Não é estar em amizade com este mundo, participando e apoiando todos os seus atos, porque isso contradiz o plano e o propósito de Deus de salvação para a alma humana. Portanto, uma vez que entendeu quem é o Senhor Deus, o que ele espera de nós, o que ele dispôs para nos atrair para si, é nosso dever atentarmos para então o que diz a palavra de Deus. E o que é que ela diz? Ela diz que eu não devo seguir o conselho dos ímpios. Os ímpios não têm conselhos para me dar. Quem tem conselhos para me dar é a palavra de Deus e aqueles que, como justos, vivem à luz da palavra de Deus. Então não é para seguir o conselho dos ímpios. Segundo, não é para se deter no caminho dos pecadores. Se é caminho dos pecadores, o prazer deles e a prática deles é cometer e praticar pecados. Portanto, isto não nos fará bem. Não podemos nos deter neste caminho. E terceiro, não se assentar na roda dos escarnecedores, não tomar assento, vez, voz e lugar entre os escarnecedores, porque o Senhor Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar. E quem se dispõe para servir a Deus precisa estar longe destas influências malignas. E então vem o que é que se espera de um verdadeiro crente. O verso 2 diz: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque na lei do Senhor nós vamos encontrar sábios conselhos, nós vamos encontrar o caminho dos justos, o caminho que foi aparelhado pelo Senhor, nós vamos encontrar a presença de Deus à mesa com o Senhor e com os seus, e ali será momentos de alegria, de comunhão e de crescimento. E aí faz-se então o comparativo, mas antes disso diz que os ímpios, eles serão levados como a moinha que o vento espalha, e os ímpios, diz-nos a palavra de Deus, que eles não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Então, uma vez que pecadores, ímpios e escarnecedores não farão parte na presença de Deus, como salvo, como crente, como liberto pelo Senhor Jesus, nós também não devemos fazer parte destas coisas, porque elas poderão nos desviar do caminho do Senhor. E, portanto, vem o comparativo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, a palavra de Deus afirma seguramente que ele perecerá, ele não seguirá adiante. E qual é o comparativo que se faz, então, do varão bem-aventurado, do crente
em Deus, aquele que confia em Deus e espera na sua palavra, meditando nela dia e noite. O comparativo está no verso de número 3, que diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui nós temos a figura de uma árvore simbolizando a vida do verdadeiro cristão. Ele é comparado a uma árvore, e esta árvore, ela precisa estar plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, uma árvore, ela precisa de raízes, ela precisa do tronco, ela precisa dos galhos, das folhas, das flores e dos frutos. Porém, ela precisa do ambiente propício para isto. Ela precisa do calor, ela precisa da terra e ela precisa da água. Tudo isto vai contribuir para que aquela árvore se desenvolva de maneira natural. Então, aquele que medita na lei do Senhor e confia nele dia e noite, ele é comparado a uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de águas. Observe que, quando esta árvore está com as suas raízes aprofundada em ribeiros de águas, ela se tornará uma árvore saudável, uma árvore que vai trazer resultados abundantes. Assim deve ser a vida daquele que deposita a sua confiança inteiramente em Deus, do crente no Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos aqui, esta árvore, quando ela está plantada, ela precisa ter as suas raízes. Raízes, na Bíblia, nós encontramos que vai falar de fundamento, alicerce, princípios. Então, toda a vida deve ser regida por isso, porque se a árvore não tiver as suas raízes fincadas, o seu fundamento, conforme diz aqui, nos ribeiros de águas, ela não será uma árvore saudável e, porventura, também não se tornará frutífera. Mas então esta árvore precisa dessas raízes, os fundamentos para a nossa vida de fé e comunhão com Deus estão alicerçados na sua palavra, estão alicerçados no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: arraigados e edificados nele. Então, as nossas raízes, os nossos fundamentos de fé em Deus estão fundamentados neste ribeiros de água, nesta água saudável, salutar, que ela vai contribuir para que os fundamentos da nossa vida em Deus, eles então se estabeleçam e se aprofundem na presença do Senhor. Nós observamos que esta árvore, depois de lançar suas raízes, ela vai precisar colocar-se o broto. Raízes é algo que ninguém vê, ela está para debaixo da terra. Assim também, as nossas raízes ninguém vê, mas elas estão fincadas em Deus. É ali que se dá o crescimento. Primeiro, a árvore precisa crescer para baixo, para dentro da terra, para depois mostrar-se acima da terra. Assim é a nossa vida como salvo em Cristo Jesus. Primeiro nós nos aprofundamos no Senhor e ali os fundamentos da palavra de Deus vão alicerçando a nossa vida, vão fincando as nossas raízes no propósito e na vontade de Deus. Feito isto, nós vamos começar então como que um pequeno renovo, algo aparentemente insignificante vai brotando na terra, mas com o passar dos dias e do tempo e das condições, aquilo vai crescendo, vai se fortalecendo, vai se avolumando,
vai se tornando um referencial no lugar aonde está plantado. Então nós observamos que nós precisamos do tronco. O tronco é quem vai trazer a segurança, a estrutura para suportar o peso daquela árvore, para que ela não venha sucumbir e que futuramente ela produza os seus galhos, as suas folhas, as suas flores e os seus frutos. Mas é preciso que primeiro tenha-se raízes firmes e bem fundamentadas, precisa-se ter um caule bem estruturado, um tronco bem estruturado para aguentar o crescimento e o desenvolvimento daquela árvore. Existem árvores que são pequenas, existem árvores médias, mas existem árvores por demais grandes, que se tornam visíveis ao longe. Mas tudo isto começa do princípio insignificante. E dali, então, toma-se o significado do que é a vida de Deus em nós, através do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos das raízes no ribeiro de água. Precisamos dos troncos bem alimentados e nutridos para aguentar a estrutura daquela árvore. E, por fim, nós encontramos que vamos precisar também das folhas. As folhas, elas vão demonstrar que aquela árvore ela é saudável. Uma árvore que não tem folhas é uma árvore que apresenta uma deficiência, ela se torna raquítica, não é aprazível. Mas as folhas, quando elas vêm fortes, elas vêm verdes, elas vêm bem nutridas. Assim deve ser a nossa vida com Deus. Ela deve demonstrar em si o vigor, ela deve demonstrar a vitalidade, a saúde que há das raízes, passa aos troncos e chega às folhas. Então as folhas são a expressão da condição em que as raízes estão fincadas na terra e nos ribeiros de água. Assim a nossa vida, quando ela está fincada, arraigada em Cristo Jesus, estas folhas, este vigor, esta alegria, este prazer, essa dedicação da nossa parte, vai mostrar-se de maneira gloriosa e poderosa neste mundo que está preservando-se para o mal. Mas ainda há árvores do Senhor, plantadas na terra, que elas haverão de produzir folhas, flores e frutos para a glória do nome do Senhor. Então observamos que as folhas representam a saúde, como o Senhor deixou registrado na revelação que deu a João no Apocalipse, lá no capítulo 22, e o versículo de número 2, que diz: no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. É uma árvore que produz 12 meses, os 12 meses do ano. E todos os dias esta árvore estará sempre produzindo. Então as folhas são para a saúde, falam do nosso vigor espiritual. As folhas servem também como de sombra contra o calor e a tempestade. Mas observamos também que depois das folhas, no tempo próprio, conforme o Senhor disse aqui, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Depois das folhas, vem as flores. As flores apresentam um novo ciclo, o ciclo agora da produtividade, do que se vai produzir. Flores identifica que os frutos estão próximos de chegarem. As folhas falam do vigor, da vitalidade, mas as flores, elas vão falar da beleza, elas vão trazer o perfume
Quando a árvore lança de si as flores, logo o perfume, aquele aroma, ele se coloca no ar e quando as pessoas passam por ali, sentem aquele aroma. A palavra de Deus diz que nós, como árvores plantadas junto a ribeiros, somos o bom perfume de Cristo. Somos o bom cheiro de Cristo. Estes frutos, eles deverão exalar este perfume, este aroma, esta beleza, este encanto. E estas flores, elas atraem as abelhas para a produção do mel. Então observamos quão importante é vermos este significado na palavra de Deus como árvores plantadas pelo Senhor. Agora, nós encontramos estas flores. Elas têm o seu ciclo. Passado o tempo das flores, elas vão transformarem-se, elas trazem consigo o fruto. E em dado momento, o fruto começa a mostrar-se pequenino, indefeso, mas ao passar dos dias, com as águas do ribeiro, com a luz do dia, com a movimentação do ar, todas estas coisas, elas vão contribuindo e aquele fruto vai crescendo, saudável, e chega o momento da colheita, em que aquele fruto também começa a exalar o bom cheiro, e as pessoas passam e sentem aquele cheiro saboroso daquele fruto e começam a ter desejo de tê-lo como alimento. Assim é o cristão, aquele que deposita a sua confiança em Deus. Ele é como uma árvore que está plantado junto a ribeiros, portanto, ele vai crescer de maneira natural, ele vai ter o seu tronco, os seus ramos, as suas folhas saudáveis, vai ter as flores e vai produzir os frutos, que é o resultado de uma vida produtiva na presença do Senhor. O próprio Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Observe o que Jeremias deixou registrado no capítulo 17 e o versículo 8, onde diz assim: porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Fruto em todo tempo, fruto em toda oportunidade. Se porventura, por alguma situação, ou dificuldade, ou uma tragédia da natureza, esta árvore vier a ser cortada, nós encontramos no livro do patriarca Jó, capítulo 14, o versículo 7 e até o versículo 11, que diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, morrer o tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará frutos como a planta. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. Então aqui nós encontramos que ao cheiro das águas, esta árvore que por uma razão foi cortada, as suas raízes estão fincadas na terra, ela voltará a brotar e a produzir novamente folhas, flores e frutos para a glória do nome do Senhor. Existem estas árvores que nós precisamos entender. Esta produção de frutos, ela tanto é interna como externa. Interna vai produzir em nós os frutos do Espírito. Externa vai produzir
os frutos para a glória de Deus. E este ciclo, ele vive cada ciclo no seu tempo. Ao tempo de lançar as raízes, ao tempo de fincar os fundamentos, ao tempo de colocar as estruturas, que é o vigor, que são os troncos. Mas vem as folhas, que fala da saúde, da vida daquela árvore. Depois vem as flores, que é o perfume, a beleza. E por fim, os frutos, que são o resultado final de uma vida entregue e devotada ao Senhor. Tudo isto acontecerá se, conforme diz aqui, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, observamos aqui, à luz da palavra de Deus, somos comparados a árvores que estão plantadas junto a ribeiros. Que tipo de árvore você tem sido? Uma árvore saudável, uma árvore produtiva, uma árvore que traz saúde, uma árvore que não deixa de dar frutos, ou uma árvore morta, que está contaminada pelo ambiente, pela situação, pelo momento. Lembre-se, primeiro é preciso atentar para o que diz a palavra de Deus, não seguir o conselho, não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Quando estiver neste caminho, certamente esta árvore não será produtiva, será uma árvore morta, uma árvore contaminada. Mas quando deixa-se este caminho, ou seja, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores, e se atém a ficar com a palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite, o comparativo se realizará. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que possamos, eu e você, sermos uma árvore comparada a esta, frutífera, abençoada, bem alimentada, bem estruturada, que tem flores, que tem frutos, que tem folhas, ou seja, uma árvore que cumpre a função para a qual ela foi criada pelo Senhor. Nós encontramos no Salmo de número 92 a seguinte expressão. Salmo 92, os versos 12 a 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Sejamos, então, como esta árvore plantada junto a ribeiros, e que os resultados se mostrem diante da presença do Senhor para a bênção e saúde das nações. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.